objetivo aqui realmente fazer aqui, elucidar alguns pontos sobre esse tema, né, NR1, saúde mental corporativa e como a gente fazer essas boas práticas de forma efetiva. Quero aproveitar aqui também para agradecer aos nossos convidados, então vou apresentar brevemente aqui os nossos convidados. Estamos aqui com a Aline Silva, que é Head de Gestão Clínica na Telavita. Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. Estamos muito felizes com a sua presença. Bacana. Também agradeço aí a participação, né, o convite para participar. Estou bem ansiosa em a gente apresentar um case, né, de sucesso de práticas, né, que a Telavita já tem implementado. A gente está aí também com a empresa que vai falar um pouquinho sobre o que já tem tido sucesso, né, na nossa implementação. E assim, para falar sobre esse tema e ver esse tema de saúde mental nas empresas ganhando mais importância é muito bacana e é muito gratificante para mim. Então, agradeço aí o convite. Boa. Também temos aqui como convidada a Elaine Peçanha de Almeida. A Elaine é enfermeira, supervisora de saúde e bem-estar na Gol Linhas Aéreas. Elaine, seja bem-vinda também e obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês essa noite para um assunto tão relevante e que nós já iniciamos na Gol, né? Todo um programa há 3 anos atrás e realmente, como a Aline comentou, é um case de sucesso e o nosso programa é muito bem quisto por todos os nossos colaboradores. Muito bom. E por último, Virgínia. A Virgínia é médica do trabalho e fundadora da consultoria Vibes Inteligência em Saúde Corporativa, então vai nos ajudar aqui com uma visão médica desse processo de saúde ocupacional. Virgínia, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, Karen, boa noite, Aline, Eliana e todo mundo que está aqui participando com a gente. Queria agradecer imensamente o convite, é uma honra estar aqui e espero contribuir aí com o debate hoje, com alguns insights é, nesse processo de diagnóstico, né, e como que a gente faz essa trilha aí de entendimento do que são os riscos e como que a gente conecta isso com as estratégias de saúde dentro da empresa. Tá? Fiquem à vontade aí para também trazer perguntas e provocar aqui as discussões. Perfeito, pessoal. Bom, dadas as devidas apresentações aí, quero mais uma vez agradecer a todos os presentes por estar aqui com a gente esse horário, mas a gente tem um papo bem produtivo pela frente, então tenho certeza que a gente vai sair daqui com muito mais insights e que a troca vai ser muito positiva. E aí, sem mais delongas, eu queria fazer já uma provocação inicial aqui para a gente pensar, né? Considerando que hoje a gente vai falar bastante sobre a importância da saúde mental nas organizações dentro desse contexto de NR1, né, de gerenciamento de riscos. Então, eu queria explorar um pouco mais, mas vou começar com a provocação de, nos últimos anos, a gente sabe que o cuidado com a saúde mental, ele ganhou mais visibilidade, né? Mas a gente vê muita teoria, muito material circulando, muita gente falando em fazer, mas eu queria ouvir de vocês, e eu vou começar pela Aline, acho que de um ponto de vista corporativo aqui. Aline, queria te ouvir um pouquinho assim, né, na prática, o que mudou nas empresas, no contexto, né, e no dia a dia aí, em relação a esse tema de saúde mental que vem ganhando visibilidade? Então, eu acredito que o que mudou hoje foi mais o cenário. As empresas, muitas delas ainda estão se preparando para como reagir a esse novo cenário. Antes, a questão de saúde mental era algo que era visto como um benefício, como uma questão de bem-estar, como uma questão de segunda ali importância, né? Que não impactava nos resultados estratégicos da organização, como por exemplo nas questões, né, financeiras. Então, basicamente, a questão de saúde mental era vista como uma questão de bem-estar. Como que antes as empresas reagiam a essa demanda, né, de saúde mental? Muitas vezes reagiam com ações pontuais que não necessariamente estavam integradas com os objetivos, com as coisas observadas naquela organização específica. Então a gente já vê com certa frequência as empresas fazendo campanhas do Janeiro Branco, do Setembro Amarelo, oferecendo ali, né, consultas de forma menos estruturada, né, com relação à saúde mental, mas isso está alinhado com
os fatores de risco que são observados naquela organização. Então, o que a gente vê hoje? Né? As novas regulamentações, elas pedem que a gente faça o gerenciamento dos riscos, né, psicossociais associados ao trabalho. O que significa fazer esse gerenciamento dos riscos? Primeiro, significa que a gente precisa identificar, e quando as empresas começarem a identificar, elas vão perceber que existem uma série de fatores de riscos que podem não ser impactados pelas ações que elas estão fazendo. Então, se, por exemplo, a empresa, ao usar uma ferramenta de aplicação e identificação de fatores de risco, ela descobre que no cenário dela a questão da insegurança laboral é uma questão que gera, né, mais sofrimento, que tem um risco maior, e ela está fazendo uma ação associada a alguma outra questão, uma ação de bem-estar, enfim, ela não está tendo ações que estão conectadas com o risco que ela tem. Então, isso traz, né, para as empresas uma necessidade de olhar para essa estratégia de uma forma um pouco mais inteligente, né, estruturada. Então, eu vou me dedicar às ações que naquele cenário façam sentido. E é muito importante também que dentro dessas novas demandas que a gente tem, a gente precisa trabalhar com parceria. Acontece muito, né? Aconteceu agora no início desses processos, de essa questão ser vista como uma culpabilização, né? Então, mas é os líderes que não estão, né, fazendo o que eles precisam fazer, que estão cobrando demais. A cultura dessa empresa é tóxica, mas quando você vai para esse ambiente onde há culpabilização e só fica aí, você não consegue, de fato, ter ações colaborativas que promovam mudança. Então, o que as empresas precisam fazer? Buscar parceiros que consigam trabalhar juntamente com eles de forma colaborativa e as ações e ter ações que tenham uma conexão com aqueles riscos que foram identificados. Né? Então, agora é necessário que se tenha mais programas estruturados em saúde mental, programas que tenham identificação, que saibam quais são os fatores de risco daquela organização, que entendam, né, aquela organização, porque as mesmas medidas não servem para todas as culturas que a gente vê, né? Então, empresas com culturas diferentes vão requerer ações diferentes. Então, precisa entender a empresa, precisa mapear esses riscos, para aí sim ter ações que vão fazer a diferença, né? E vão impactar no que precisa ser impactado. Perfeito, Aline, você falou um ponto aí que a gente vê muito, né, também na prática do dia a dia corporativo, que é atuar de forma mais intencional, né? Então, acho que basicamente o que você traz é essa reflexão, né, de como que a gente realmente conhece a estrutura e onde estão os nossos gaps para a gente conseguir direcionar os esforços de uma forma mais intencional. Perfeito. Virgínia, queria te puxar um pouco para esse tópico e entender também a sua visão sobre o que mudou do ponto de vista regulatório, né, da legislação em relação a especialidades médicas e à saúde ocupacional de fato. Legal, Karen. Vocês estão me escutando bem? Eu não sei se foi o microfone da Karen que ficou meio ruinzinho, ou se foi o meu aqui, daí qualquer coisa vocês me sinalizam, tá? Se tiver ok o meu áudio. Bom, eu acho que vamos voltar um pouquinho no tempo, né? E voltar a 2020 ali, pandemia, né? Acho que assim ali algumas questões começaram a se movimentar do ponto de vista não necessariamente regulatório, mas enfim, né? Como que a gente organiza as empresas, né? Orienta a estruturação desses programas de gestão de saúde mental dentro das empresas, né? Então a gente tem, se eu não me engano, em 2021 a ISO 45003 que vem aí trazer uns diretrizes, né, de como começar a estruturar essa pauta, uma vez que as demandas se tornaram muito mais expressivas dentro das empresas, né? Então, acho que aí seria um dos pontos de partida. E do ponto de vista regulatório brasileiro, a gente vê em 2023 a atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho, né? Então, depois de 20 anos, o governo atualiza essa lista
e traz uma série de doenças mentais, né, que a gente considera os CIDs-F relacionados ao trabalho. E também em 2024 a atualização do texto da NR1, que traz aí de forma muito clara e explícita a necessidade das empresas mapearem os riscos psicossociais, né? Se a gente olha um pouquinho mais para trás ainda, quando o governo implementou o E-Social, a gente tem a padronização dos riscos, né? E lá atrás, o governo já, em 2019, né, que ele lança a tabela lá dos códigos do E-Social, ele já classifica os riscos psicossociais também, os riscos ergonômicos, mas as empresas, né, muitas, a maioria, assim, eu desconheço empresa que tenha, de fato, levado isso para a parte de documento, né? Como a nova NR1 está trazendo aqui, é a obrigatoriedade, né? Além disso, a gente vê nesse ano que passou, né, o INSS com uma alta muito expressiva de afastamentos por atestados também de CDF, né? Então, o governo já também justificando de alguma forma, né, o porquê da obrigação das empresas estarem olhando para isso. E outros dados que a gente vê de saúde do Brasil, no sentido de o Brasil ser um dos países mais ansiosos do mundo, um dos países que mais consome medicação psicotrópica no mundo. Então, isso acaba batendo na porta de todo mundo, né? Na casa de todo mundo, em todas as empresas. Então, assim, precisa de fato começar a olhar para isso de uma forma mais organizada, mais estruturada, com mais conhecimento, para que você de fato possa administrar os recursos, administrar as pessoas, né? Especialmente quando a gente pensa na questão de saúde mental, são afastamentos mais longos, né? De natureza individual, muitas vezes, que a gente não consegue ter um diagnóstico tão fácil. Então, assim, a parte do governo, né, quando estabelece a lista de doenças relacionadas ao trabalho, vai falar muito sobre vigilância epidemiológica, então as empresas estarem olhando para o que chega de atestado, o que chega de demanda, como que isso se relaciona ao trabalho, e aos poucos você ir costurando todos esses pontos, né? Então, o que que de fato é da organização, o que que é do indivíduo, o que que você consegue começar a entender e separar para pensar nas diferentes tratativas, tá? Acho que seria assim esse histórico mais importante para compartilhar aqui com vocês. Perfeito, Virgínia. E você trouxe alguns pontos em relação a compartilhamento de responsabilidades, né? Então, o que que é da empresa, o que que é do indivíduo. Existem os desafios de a saúde mental ser algo mais subjetivo mesmo, né? E a mensuração, às vezes, de evolução e de eficácia das ações implementadas também é um desafio. Acho que a gente vai ter momentos aqui que a gente deve se debruçar sobre isso também. Mas o que que você acha, Virgínia, em relação a essa questão do compartilhamento de responsabilidades e o que que a NR1 vem propondo, né? Porque aí a NR1 vem aqui com o papel de, olha, empregador, você também tem, né, a sua parcela de responsabilidade e você vai precisar atuar nisso, né? Como é que você, Virgínia, e você, Aline, também vê essa norma regulamentadora aí, né, com essas diretrizes de avaliação dos riscos psicossociais, tanto como prós e contras, assim, né? Quais são os desafios do que a NR1 propõe ali e que a gente vem enfrentando, né? Tanto do ponto de vista da saúde ocupacional quanto do ponto de vista corporativo para gerenciar isso, e quais são os benefícios, né? Que a NR1 propõe ali, que também nos permite aqui endereçar com mais afinco, né? Porque e aí vou trazer também o meu 5 centavos de contribuição, né, do ponto de vista do trabalho psicológico que a gente desenvolve, né, dentro de companhias
consultorias de empresas, eu vejo que a NR1 vem para acelerar um pouco, né, essas iniciativas. Então, o ponto benéfico é isso. Acho que muito do que se falava em nos preocupamos com a saúde mental, a NR1 vem para falar, olha, não basta você só se preocupar, você vai ter que atuar em relação a isso e a gente vai fiscalizar, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho assim de vocês também. O que que vocês veem como prós e contras dessa norma regulamentadora que vem aí falando desse gerenciamento de riscos psicossociais? Tá legal. Posso começar? Bom, gente, pergunta bem ampla, né? Vamos tentar responder aqui, mas assim, acho que um dos pontos importantes assim que a norma traz é de fato mostrar que existem muitas questões relacionadas à organização do trabalho, né? E se você começa a olhar para isso dentro das empresas, né? E daí aqui a gente começa a pensar desde um processo de admissão, de onboarding, de treinamento, do que aquela pessoa vai fazer, para quem que ela vai responder, quais são as ferramentas de comunicação que ela vai ter, como que ela se desenvolve, cresce dentro da empresa, recebe feedback. Então, assim, se você olha a jornada do trabalhador dentro da companhia e começa a perpassar por todas essas etapas, né, a gente vê que tem muita questão que está relacionada à organização do trabalho, né? Que realmente vão impactar ali na saúde mental daquela pessoa, se aquele ambiente tiver uma bagunça, se tiver desorganizado, se toda hora alguém pede demissão ou é demitido e o time fica trocando. Então, assim, tem questões que são da organização do trabalho e que vão contribuir para o adoecimento daquela pessoa, assim como tem questões relacionadas à natureza da atividade que aquela pessoa faz. Então, é um trabalhador da área da saúde. Como que a gente vai tirar o caráter emocional de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem que está cuidando de uma criança, que está cuidando de uma mãe, de uma pessoa idosa? Assim, tem coisas que são da natureza da função. O trabalhador que trabalha numa cabine de comando, né? Aqui falando da Gol. Então, você tem aquele monte de aparelho, de coisa super importante ali, que tem uma demanda cognitiva, que é relevante. Então, assim, você tem riscos e aquilo precisa ser mapeado, precisa ser identificado para que você possa, de fato, saber como que você mitiga isso e blinda ou a companhia, né, no sentido de organizar melhor a casa, ou blinda o trabalhador, dando ferramentas para ele ter como lidar com essas questões que vão acontecer no dia a dia de trabalho, né? Então, quando a gente olha a parte documental, assim, que a NR1 traz, eu entendo que, assim, ainda existe alguns debates que provavelmente vão vir até com a oficialização aí do governo em relação aos riscos, né? Então, assim, qual nome a gente dá para os riscos, qual ferramenta que a gente usa, né? Acho que existe uma bagunça no mercado, assim, em relação à, à parte mais técnica e especialmente como que a gente aterriza isso nos documentos, porque tem uma questão lá de probabilidade, de severidade, que todo mundo vai ter que aprender a fazer. Assim, por mais que a gente olhe outros países, ninguém faz, talvez do jeito que o Brasil faz essa parte de levantamento e identificação dos riscos. Então, acho que esse ainda é um dos pontos que gera muita dúvida, gera muita insegurança e deixa muitas empresas com o pé atrás, assim, de, eu vou ter que colocar isso no meu documento, eu vou ter que colocar isso no ASO, como que vai ser? É um tiro no pé. Então, obviamente, isso gera uma discussão, né, e um medo aí por parte dos empregadores. Mas, ao mesmo tempo, tem essa oportunidade enorme de, que eu falo, organizar a casa, né? Então, quando você pega o documento lá, você vai olhar para o cargo, o Código Brasileiro de Função, ordem de serviço, o que que faz, como que faz. Então, assim, eu vejo como uma grande oportunidade de
olhar para tudo isso, que eu acredito que tem muita empresa que não olha, né? Porque contrata lá uma empresa terceira para fazer a parte de documentação e ninguém olha para isso, tá? Eu sou do mercado de saúde, então posso me sinto livre aqui para fazer algumas críticas em relação a isso, né? Faz o documento para cumprir papel, cumprir legislação, mas aquilo não roda. Então, acho que existe uma grande oportunidade de fazer essa lição de casa mesmo, de olhar para os riscos, estabelecer política, diretriz, vigilância epidemiológica, tirar um pouco da responsabilidade do gestor também na tratativa daqueles casos, né, direcionar para pessoas que tenham essa competência. Então, eu vejo num lugar muito positivo, assim, de uma construção muito virtuosa, assim, tá? Acho que no final todo mundo vai sair ganhando. Perfeito. Aline, do ponto de vista corporativo aí, como é que tá a sua visão em relação a esse tema? Traz pra gente seus pontos. Então, na minha visão, eu sou suspeita porque eu sou psicóloga, então tudo que traz aí uma melhora na observação dessa questão da saúde mental é algo que eu vou ser favorável. Mas eu acho que a principal característica, né, que essas novas regulamentações trouxeram e que a gente pode ver como positiva é principalmente essa questão, ali a doutora Virginia falou um pouquinho sobre processos que já acontecem na área de saúde ocupacional, então acredito que tem aí na nossa audiência, né, pessoas que são médicos do trabalho, que trabalham na parte de saúde ocupacional, a gente tem a Eliana aqui representando aí essa categoria, que são processos estruturados de qualidade que já funcionam para essa questão física e que a gente, por algum motivo, mesmo a OMS já considerando a parte de saúde mental como parte da saúde há bastante tempo, a gente não olhava com a mesma criticidade, com o mesmo rigor que já são olhados as questões físicas. Então, colocar, de fato, incluir essas questões no mesmo grau de importância quanto a esse gerenciamento, é, para mim, a questão mais positiva que a gente tem em relação a esse processo. Outro ponto, né, que acho que está muito ligado aos desafios que a gente tem, embora até com a questão da pandemia que a doutora Virginia citou também, a gente tenha olhado mais, né, para a saúde mental como de uma forma um pouco mais impactante, a gente tem ali ainda alguns estigmas que não foram superados. Então, a questão, por exemplo, de a pessoa que adoece, que se afasta por uma questão de saúde mental, é uma pessoa que ela é menos resiliente do que os outros. Então, é uma questão individual associada à resiliência. E não tem ali essa corresponsabilização, né? Mas a gente sabe que o meio tem esse poder também de adoecer, seja do ponto de vista físico ou de saúde emocional. Então, a gente olhar para essas questões e ter a oportunidade de fazer ali um processo de redução ainda mais dos estigmas que já foram reduzidos ao longo do tempo é algo positivo também. Agora, os desafios, né? Quando a gente pega essas questões que vão ser necessárias de plano de ação para que as empresas, né, tenham um impacto, a gente vai lidar com questões associadas à cultura, que não necessariamente são questões que a gente consegue resolver num curto período de tempo. Né? Então, dependendo ali do que for identificado na empresa, a gente vai precisar de um tempo um pouco maior para ver o resultado dessas ações. Então, programas estruturados que tenham rodado, né, por um tempo maior para que a gente consiga estabelecer isso. Mas hoje, não só na saúde, mas como em todos os pontos gerais, a gente não tem mais paciência para esperar resultados que tenham um impacto de longo prazo. Então, uma coisa que eu vejo como um desafio e que impacta no geral é como que a gente, como sociedade, consegue esperar impactos da saúde que são de longo prazo. Que muitas vezes, para eu implementar essa ação, talvez eu nem esteja mais nessa empresa para colher esses resultados. Então, se for uma questão só de vaidade e eu precisar colher os resultados agora, né, para eu mostrar que eu fiz um trabalho e que ele gerou alguma coisa, a gente dificilmente vai conseguir ter, né, esse apoio das empresas. Agora, se as pessoas realmente tivessem essa conscientização que algumas ações são importantes, mas que a gente não vai colher resultados
em 1, 2 meses, fica um pouco mais difícil. Então, vão ter ações que vão, sim, ter um impacto de curto prazo, mas vão ter medidas que a gente vai ter que implementar que só lá na frente a gente vai conseguir observar esse impacto. Perfeito. Você traz uma questão referente ao imediatismo, né? A gente quer implementar e daqui uma semana a gente já quer ver os resultados. E quando a gente fala de saúde mental, e principalmente, acho que esse tema está muito relacionado a casar a estratégia, né? E ao gerenciamento de riscos, a estratégia da empresa e também a cultura organizacional, né? Isso de fato leva tempo para ser transformado, né? É, vocês acham que o fato de algumas empresas, apesar de terem boas intenções ali, né, existe uma dificuldade de transformar o discurso, a narrativa em prática, né? Vocês acham que tem relação também com esse imediatismo? Eu imagino que sim, mas para além disso, assim, qual que é a principal trava na visão de vocês em relação a isso, né? Como é que eu transformo o discurso em prática e o que está travando as empresas para de fato implementarem isso? A Eliana quer falar um pouquinho, Eliana? Oi. Hoje eu acredito que a principal trava é a cultura, porque a cultura ela precisa ser verticalizada, né? Se a alta liderança não acreditar no programa, na conscientização, no aculturamento da sua população, dos seus trabalhadores, a gente, por mais que a saúde, que já está acostumada a ter programas a longo prazo, que consegue visualizar resultado a longo prazo, faça um programa estruturado, consiga ter bons índices de profissionais, de empresa trabalhando junto com a gente. Mas se a cultura da empresa não estiver a favor, a liderança não tiver essa consciência da importância, a gente não consegue avançar. Perfeito ponto, Eliana. É. Quer Posso contribuir? contribuir aqui, Karen? Assim, acho que olhando da perspectiva de saúde, do mercado também, assim, e também com a pandemia, né? Acho que a saúde ganhou um lugar mais estratégico dentro das companhias, né? E a gente vê também a questão de custo, de plano de saúde, né? O benefício mais desejado aí entre os trabalhadores, a questão da mão de obra, de múltiplas gerações dentro das empresas. Então, assim, a empresa que não está olhando para isso, ela está perdendo gente de boa, né? Porque as empresas investem nessa manutenção dos seus talentos também. Então, acho que muito pode estar relacionado com a característica do negócio também, né? A gente vê, sei lá, serviço de terceirização, varejo, que tem uma rotatividade maior aí de funcionários, né, que muitas vezes você não precisa ter uma qualificação muito grande, mas as empresas que realmente têm um core, como por exemplo a Gol, que trabalha com, né, pessoas muito bem formadas, assim, não dá para se dar o luxo de ficar perdendo bons profissionais, né? Então, acho que é uma coisa, uma questão que tem amadurecido, né? E que essas agendas aqui realmente ajudam a fortalecer a pauta mesmo. Eu Perfeito. só À vontade, trazer Aline. uma contribuição, né? Quando a gente faz um paralelo, por exemplo, com um processo de um paciente que a gente está atendendo, né? Saber o que eu preciso fazer, saber que eu preciso fazer, que eu tenho um problema, não necessariamente significa que eu conheço, né, e que eu tenho as ferramentas necessárias para ter ações que de fato vão fazer a diferença. Então, muitas vezes as empresas elas se veem também, elas sabem, né, que é importante a gente ter um ambiente saudável, elas sabem que é importante a gente estimular, né, que as pessoas tenham um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, mas podem ter dificuldade em de fato implementar ações. Então, acho que uma dificuldade é ter alguém, um apoio, um parceiro que tem esse papel mais consultivo, né? Então, aqui na empresa acontece está acontecendo esse problema, a gente identificou esses riscos.
né? Daí ter esse parceiro, né, que é um pouco do que a gente tenta fazer aqui na Tela Vita, que vai falar, legal, né? Esse risco geralmente está associado a essa questão. Dentro da sua empresa aconteceu, por exemplo, um processo de desligamento em massa que pode ter contribuído para nessa área que a gente ter observado isso? Daí eu vi, né? Ah, não, aconteceu, não aconteceu, né? Você já tem uma ideia sobre o que pode ter acontecido que fez com que esse risco aparecesse, sabendo que esse risco é motivado por isso, isso, isso? Então, a gente gerar essa compreensão e ter um papel também consultivo como prestador ajuda a empresa a compreender o que ela precisa fazer, por que a situação está acontecendo e elaborar medidas que são efetivas, né? Então, esse papel de conscientização é sempre importante. Perfeito. Acho que as colocações que vocês trazem é muito de um lugar de a empresa é expert na estratégia que ela se propõe a fazer ali para a demanda com a qual ela trabalha, mas não é expert em saúde, né? Então, ter alguém de saúde olhando para esse tipo de demanda e direcionando ali para onde deveriam ir os esforços pode ser de grande valia, né? E aí eu vou aproveitar e puxar esse gancho aqui também para trazer um pouquinho do nosso guia técnico de boas práticas, né? Que foi um material, inclusive, construído partindo desse ponto de vista, né? E das discussões do nosso grupo de trabalho de saúde mental, que é composto, inclusive, por psicólogos e psiquiatras. Então, a gente, nos nossos debates, entende muito essas dores dos clientes, né, dos diversos players de saúde ali, que são associados da Saúde Digital Brasil, e a gente traz isso para a mesa, né? Então, queria compartilhar aqui um pouquinho com vocês, né? E ao final do evento aqui, o guia técnico vai estar disponível para vocês fazerem o download. Mas esse grupo de especialistas trouxe ali uma visão muito objetiva de como que a gente consegue transformar justamente esse discurso na prática, né? Como que a gente pode implementar, como que a gente pode entender e atuar acerca dessa nova diretriz aí, né? Então a gente traz no nosso material, vou compartilhar um pouquinho com vocês a estrutura de como que foi desenhado esse material, ele está bastante rico, ele traz a estrutura ali em relação a o que é, né, a NR1, o contexto breve, o que ela prevê, né, mas principalmente a gente está se debruçando muito acerca dos riscos psicossociais, esses desafios que a gente acabou de falar aqui, né, quais são os desafios e as necessidades para a implementação de políticas eficazes ali no ambiente corporativo. Então, isso é alvo de diversos debates e é onde as empresas se veem ali perdidas muitas vezes, né, por onde começar, mapeio, não sei onde estão os meus gaps, não sei o que fazer, quem envolver, então a gente traz bastante direcionamento ali, como realizar a adequação, né, como que a gente consegue dar passos efetivos em relação à NR1, e a gente traz bastante sugestões de iniciativas práticas para serem adotadas, né, e principalmente como acompanhar os resultados dessas iniciativas, porque é muito amplo, né, como a Virginia até trouxe no início, é muito amplo e genérico a gente falar em ações de saúde mental, quando a gente pensa numa estratégia corporativa que muitas vezes quem toma as decisões quer ver os resultados de fato, né? Então, como que a gente consegue acompanhar esses resultados das iniciativas implementadas e casar isso, inclusive, com a estratégia da empresa, né? E a gente também traz um pouquinho ali de medidas de promoção à saúde mental, que eu vejo que é o carro-chefe aqui, né? Não dá para a gente mudar clima, não dá para a gente mudar risco psicossocial se a gente não faz promoção de saúde mental, né? Isso aqui é um tema que deveria ser trabalhado em todos os momentos da organização. E esse guia, né, esse material técnico ali de boas práticas, ele foi criado com muito cuidado, né, justamente como eu falei, a partir da visão estratégica e prática, né, de players de saúde que estão ali associados à SDB e que tiveram bons resultados a partir da implementação dessas estratégias. Então, convido vocês a, depois aqui do nosso evento, entrar lá no site da SDB e baixar o guia, que ele está muito bacana. E eu já vou aproveitar também para trazer, porque a gente não quer só trazer a teoria, né? A gente quer entender na prática quais são ali os resultados que a gente pode colher
a partir dessa implementação de programas e de iniciativas que a gente está discutindo aqui. Então, eu queria chamar aqui para o nosso palco a Eliana, né, porque ela vem aqui com um case super bacana que traz aí justamente a experiência real da aplicação dessas iniciativas que nós estamos sugerindo, inclusive ali no guia. Eliana, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, assim, qual que é o contexto aí da Gol, né, o cenário que vocês viveram, os problemas e desafios enfrentados e quais foram as soluções implementadas aí com a parceria da Tela Vita e que trouxeram os resultados que você vai compartilhar com a gente. Foi um grande desafio. Essa parceria começou há 3 anos atrás, né? Retorno pós-pandemia, retorno dos nossos trabalhadores saindo do 100% home office, meio híbrido, e sentimos uma necessidade grande, crescente, de acordo com os nossos números, né? Absenteísmo, afastamento, que a nossa população, mais do que já estava bem mais claro para a gente que elas, além da pandemia, a gente já tinha uma situação crítica em 2019, pós-pandemia só veio a trazer o reflexo do caos, olhando para a saúde mental, né? E a gente encontrou o parceiro da Tela Vita e a gente precisava fazer o nosso mapeamento. Qual era o atual estado em que a gente se encontrava, olhando para os nossos colaboradores, pensando em que companhia aérea a gente foi bem. Sofremos bastante na linha de frente, né, nesse período aí, bem da pandemia, e trouxemos para dentro de casa a Tela Vita para ajudar a gente a trazer a melhor opção possível. E fizemos um mapeamento. Como a Aline falou, é importante a gente mapear antes da implementação, né? A nossa liderança trouxe a conscientização de que precisávamos ter um programa robusto, precisávamos acolher os nossos colaboradores da melhor forma possível naquele momento, né? E com o programa da Tela Vita, a gente começou a construir a implementação e a gente iniciou o programa faseado nesse período, tanto para a liderança, porque a gente precisava conscientizar a liderança, quais eram os fatores de risco, o que eles precisavam olhar, quais eram os pontos importantes e as abordagens perante a liderança, né? Depois dessa conscientização da liderança, com a apresentação de fatores de riscos e palestras, nós fomos para a conscientização dos colaboradores, e aí trazendo para os colaboradores quais são os principais sintomas que poderiam estar vindo, a grande questão do estigma, porque a gente ainda tem muito colaborador, diminuiu muito, mas a gente ainda tem muito colaborador que tem medo de participar do programa, de não ser um programa que ele acredite que não seja confidencial, que ele seja exposto, e que ele, como assim, eu vou fazer uma terapia, vou participar de um programa de saúde mental da companhia, não vai ser uma caça às bruxas, então a gente tinha que trabalhar todo esse contexto junto com a nossa população. E há 3 anos, em julho de 2023, a gente iniciou o nosso projeto, publicamos, e a Tela Vita, nesse momento, fez um papel muito importante de mapeamento com os colaboradores no momento, após, por exemplo, fizemos a apresentação para os colaboradores do programa, o time participou. E nesse momento, a Tela Vita já disponibilizou para eles os links para que a gente fizesse o rastreio, né? Mapeasse os colaboradores, a atual situação que todos estavam. E pós esse link, pós avaliação, a gente conseguiu visualizar quantos colaboradores precisariam sim estar passando por um acompanhamento psicológico, né? Quantos colaboradores que não precisariam, mas era importante sim eles continuarem num guia para roda de conversa, palestras sobre os temas atuais. Fizemos o nosso raio-x, fizemos o dever de casa. E aí decidimos que o nosso projeto, inicialmente, ele iria contemplar tanto atendimento psicológico quanto psiquiátrico, né? Ou seja, vamos trabalhar os dois. E para o nosso colaborador, o que era importante? Eu vou fazer só psicológico e depois eu preciso passar com o meu psicológico, depois eu vou ter que sair para passar com um profissional fora do programa? Não, ele tem tudo no Tela Vita. Então, no programa do GoCare, que a gente nomeou ele como GoCare, ele consegue tanto atendimento psicológico quanto psiquiátrico.
e ele tem um suporte 24 horas, em caso de dúvidas, de agendamento do time. Né? Então, no momento que eu entro e eu vou iniciar meu onboard, eu tenho todo um acompanhamento do time, né, do parceiro, que me explica quem são os profissionais, como que eu escolho, como que eu agendo. E neste momento, para a gente, a escolha do profissional foi importantíssima, porque o colaborador precisa se identificar com o profissional que vai atendê-lo. Né? Ele precisa ter a liberdade de falar: olha, eu não me identifiquei, não foi bom para mim, eu preciso de um outro profissional. E o programa Walker traz isso para ele. Hoje a gente tem no nosso mundo corporativo, de mais de 15 mil colaboradores. Nesses 3 anos já são quase 3 mil colaboradores que passaram pelo programa. Né? E desses 3 mil colaboradores, nós obtivemos mais de 1.000 colaboradores que já passaram e já tiveram a alta. Hoje a gente está com 200 e poucos colaboradores ainda em acompanhamento, com uma redução de sintomas psicossomáticos de quase 42%, né? Reduziu aí dores, enxaqueca, insônia, irritabilidade. Então, a gente vê que a gente está tendo retorno, né? A gente teve uma redução de 70% dos casos graves, né? E 60% dos quadros clínicos positivos. Então, a gente trouxe esse acompanhamento para a nossa população. E mesmo que hoje ele tenha alta, né? Ele passou pelo acompanhamento, ele tenha alta, a gente sabe que a qualquer momento pode se mudar, né, o quadro, ele precise voltar para o programa e está disponível para ele. Então, hoje, inicialmente, o nosso principal direcionador para o programa, inicialmente, eram as lideranças e o time de saúde. Né? Hoje, o nosso principal motivador para o programa, que engaja, é o nosso próprio colaborador. Porque a gente tem relatos de colaboradores que participaram e que recomendam para outros colaboradores, né? Porque às vezes não chega na liderança, mas o colaborador que já passou pelo programa, ele indica o programa qualquer para o outro colaborador, porque foi bem aceito, né? A gente tem o nosso NPS é de mais de 90% em 3 anos, um programa que você está 3 anos, com toda a questão de estigma, com toda a diversidade de aceitação, né? E você ter um NPS de 90 é algo que realmente mostra que estamos no caminho certo. Né? E nós, em 3 anos, nunca tivemos nenhuma incidência, né, do programa, nenhuma reclamação, nenhum colaborador que não conseguiu ser atendido. E um ponto importantíssimo para a nossa população, ele abrange 100% da nossa população e ele é 100% gratuito para os nossos colaboradores. Ele não tem aquela preocupação de que eu vou fazer só 10 sessões porque seria só essa sessão que o meu plano cobriria. Não, ele vai fazer as sessões de acordo com a necessidade da avaliação do psicólogo e de acordo com o programa sinalizar para a gente. Né? E outro ponto que trouxe uma maior credibilidade, o nosso colaborador entendeu o sigilo, né? Que é um programa sigiloso, que ninguém vai saber que ele participa do programa, né? E que ele pode confiar nos profissionais. Então, trouxe um crescimento para a companhia, né, em questão da liderança, em questão de conhecimento e aceitar as necessidades que o mercado traz agora, né, que a gente precisa mudar, a gente precisa trazer essa versão do cuidado da saúde mental corporativa, e trouxe para os nossos colaboradores confiança de que o programa existe e é para trazer uma qualidade de vida para ele, né, no conteúdo, tanto na questão laborativa quanto pessoal, né, questão de vida dele mesmo. Então, para a gente foi um ganho gigantesco. A gente só tem pontos positivos no nosso programa. Que bacana, Eliana, ver essa experiência, né, na prática e entender que vocês estão colhendo bons frutos. Eu fiquei com um interesse aqui, uma curiosidade, queria que você compartilhasse com a gente sobre o que você falou, né? Inicialmente, a gente teve ali alguma dificuldade por conta da questão da confiabilidade do sigilo, mas a gente ultrapassou essa barreira.
né? Como é que vocês lidaram com isso e como que vocês ultrapassaram essa barreira e até dando um passo atrás, né? Como é que você identificou essa barreira para conseguir atuar aí enquanto companhia para garantir o engajamento desses colaboradores? No início, como eu disse no início, os colaboradores eles tinham receio de, ai, é um programa da empresa. A empresa vai ficar sabendo, o meu chefe vai ficar sabendo que eu estou participando de um programa de saúde mental, que eu estou passando com um psicólogo, né? E quando a gente fez a conscientização dos colaboradores junto com a Telavita nos apoiou muito nesse sentido do quão sigiloso era o programa, né? E inicialmente a gente começou com alguns colaboradores que iniciaram o programa. E à medida que esses próprios iniciantes desses colaboradores iniciaram e perceberam que o programa realmente traz tudo aquilo que a gente pontou para eles, do sigilo, da confidencialidade, que ninguém do setor, ninguém de outra área vai saber que ele está fazendo, porque é um link que ele acessa, é vinculado ao CPF dele, né? Não tem nenhum vínculo que ele entra, precisa entrar junto, ou de repente na máquina da empresa, ou com a senha da empresa, então é algo que ele define. A gente trouxe promotores, porque os primeiros colaboradores se tornaram promotores do nosso programa, né? E com isso trouxe credibilidade, né? E no início antes da implantação, a gente realmente estava com muito receio de que é um programa da empresa, os colaboradores vão ficar preocupados se eles seriam, né, uma caça às bruxas, ou se as pessoas queriam ver quem é que estava fazendo algum tipo de tratamento. E quando eles perceberam que também a liderança engajava o programa, né? E se trouxesse para eles algum ponto e a liderança indicava e engajava, eles passaram a perceber a seriedade. Por isso que eu digo, se você tem a cultura, se a cultura veio desde a liderança que acredita no programa, o seu colaborador também vai acreditar, porque é algo que o seu gestor recomenda, é algo que o seu colega de trabalho recomenda e fala bem. Eu acho que Perfeito. só dando uma questão aqui de bastidor quanto a esse processo, né, de confiança, que era uma questão que a gente tinha no começo, a própria regulamentação, ela fala que você tem que ter um canal de escuta aberta do colaborador. Então, a gente ouvindo nesse começo que essa questão, né, da segurança, da confidencialidade era uma questão importante, a gente trabalhou, né, em parceria com a Gol para que aqueles medos, aqueles fatores de riscos que foram identificados, eles fossem respondidos. Então, acho que o trabalho também das empresas e dos parceiros que estão ajudando as empresas a executar as ações é ter essa, não sei se a gente pode chamar de humildade, mas ter esse canal de escuta aberto, ouvir o que esse colaborador está dizendo e incluir dentro do plano de ação as medidas que vão ter esse resultado. Daí, à medida que você vai fazendo isso, você vai conseguindo ter o colaborador como um promotor, que é algo que a gente tem muito orgulho aí, acho que é um resultado de uma parceria de sucesso, né, entre as empresas. Então, fico bastante feliz de ouvir aí o relato tão detalhado da Eliane. Achei fantástico 2 pontos que vocês colocaram, né, essa questão de como que eu converti uma pessoa que talvez no início estivesse um pouco desacreditada, ou não necessariamente desacreditada, mas não estava disposta a experimentar pela falta de confiança. Então, como que vocês trabalharam a comunicação a partir da escuta para conseguir realmente levar essa segurança e a partir do momento que engajou uma parcela menor ainda de colaboradores, eles mesmos se tornaram promotores. Então, achei isso fantástico, porque ninguém melhor do que quem usa o serviço e entende que colhe bons frutos para disseminar o serviço para outras pessoas, né? Então, acho que isso também determina o sucesso. E o outro ponto que a Eliana trouxe ali, que eu achei ótimo também, é a questão
questão do engajamento dos líderes, do gestor, né, nesse processo. Então, a mensagem que fica para mim, e aí vocês me digam, me corrijam se eu estiver errada, mas não basta eu disseminar um programa, não basta eu vender, né, vender para a minha companhia um programa. Eu preciso também usufruir, desfrutar desse programa para que isso também gere confiabilidade nas outras pessoas, principalmente nos liderados dessas pessoas que estão consumindo o serviço, para que eles possam experimentar também e colher esses bons frutos. Então, acho que a gente acreditar naquilo que a gente está fazendo e a gente consumir do nosso próprio serviço faz toda a diferença, né, meninas? E essa comunicação com a liderança, a gente tem que tomar o cuidado dela ser uma que faz parte da nossa frente de promoção e prevenção, ser algo personalizado para a liderança. Então não dá para você ter a mesma sensibilização que você vai Perfeito. utilizar, né, para toda a empresa, como para a liderança também. Quando a gente fez a sensibilização para as lideranças, a gente focou muito nos estilos de liderança. Cada líder vai ter ali um estilo de condução e de atuação, e esses estilos, só que esses estilos eles podem gerar fatores de risco. Então a gente deu mais clareza, né, não querendo mudar a identidade, né, das lideranças, mas trazendo que algumas questões, como por exemplo, ambientes que não favorecem a segurança psicológica, pode inclusive prejudicar que esse líder alcance as métricas de negócio que ele tem. Claro que eu nunca gosto de usar esse argumento, mas às vezes quando a gente vai falar ali com uma alta liderança, com liderança, você tem que usar coisas que sensibilizem aquele público. Nem tudo sensibiliza todos os públicos. Né? Então, o que vai sensibilizar quem já é da área da saúde, para mim, se a pessoa melhorou, já estou sensibilizada. Mas para um líder financeiro, um líder, né, de operações, você tem que criar outros pontos de conexão com ele para que ele entenda a importância do programa. É isso, Aline. Acho que isso vai de encontro com um ponto que eu trouxe no início mesmo. Eu concordo super com você, né? Eu, do lugar de psicóloga, também. Falou, vamos olhar para a saúde mental? Uau, é uma pauta que eu super compro e super vou disseminar, né? No entanto, quem toma as decisões não necessariamente é alguém de saúde ou alguém que está tão próximo ali das dores operacionais e do próprio risco ali que a instituição está apresentando. Então, a gente precisa falar a língua dessas pessoas para que quem toma essas decisões consiga engajar e realmente vestir a camisa junto com o time de saúde, com o time de saúde ocupacional, com o RH, para que essa pauta seja disseminada e chegue na massa da companhia. Acho que isso é muito importante, adequar a linguagem ao público que eu estou falando, sempre alinhado com os interesses daquele público para que eu consiga sensibilizar de fato. Perfeito. E daí a importância da gente realmente trabalhar a liderança, né? Porque, como a gente também falou no início, a cultura organizacional, ela vem muito de cima também, né? É muito o exemplo de quem está ali tomando as decisões muitas das vezes. Então, como que eu alinho, né, saúde mental à estratégia da empresa em termos de resultados e à cultura organizacional, né, em termos das definições ali do que o RH busca atuar com aquele público. Então, acho que isso é muito importante. E aí, eu queria puxar a Virgínia aqui também para contribuir um pouco desse ponto de vista, né, médico e do trabalho, como que a gente pode identificar e tratar esses riscos psicossociais, a interface em relação a documentos legais e como que a gente pode também, Virgínia, atuar preventivamente ao invés só de agir a partir dos resultados ali de um mapeamento ou de um levantamento de riscos, mas como que a gente também pode ser intencional na prevenção do ponto de vista do médico do trabalho ali, da saúde ocupacional. Legal, Karen. Bom, falando um pouquinho da questão do diagnóstico, né, que eu acho que é um dos pontos bem importantes aí em relação à nova regulamentação. Existem alguns caminhos, né? Então, aqui se a gente for olhar hoje para como os documentos são construídos, a gente faz o levantamento por cargo, por setor, né? A gente segue uma hierarquia da empresa, mas normalmente a gente pega ali uma pessoa daquele cargo e isso serve para todo mundo, né? Então, acho que aqui um dos pontos
que a norma traz, assim, como que você dá voz para todo mundo, né? Então, aí você entra com algumas ferramentas de pesquisa, né? Que pode ser pesquisa qualitativa, então pequenos grupos, você entende, né? Faz roda de conversa e tenta extrair ali quais são os pontos de risco desse trabalho, né? Ou da organização, dessa equipe, ou quando você tem times maiores, você também pode usar pesquisas quantitativas e aplicar questionários, né? Esse é um dos pontos também que está sendo bastante debatido, acho que não é o foco aqui da nossa discussão, mas um dos pontos é isso, né? O que que você quer perguntar, quais riscos você vai identificar, então existem, assim, que nome você vai dar para esse risco para que isso esteja muito claro no sentido de é, é, conectar isso com o plano de ação, né? Então, eu trabalho a questão da comunicação, as pessoas ficam falando depois do horário do trabalho, né? Ficam trocando WhatsApp, enfim, pensando em trazer algum exemplo aqui, né? Então, como que você vai trabalhar este risco específico? Né? Então, a ideia de você pensar que você precisa ter políticas e boas práticas na companhia, e daí sim, pensando nessa questão da hierarquia, né? Como que o CEO da empresa, os diretores e os líderes são esses policiais do que deve ser feito, né? Então, o que que adianta a empresa falar que não é para que tem horário de trabalho e o teu chefe fica lá te mandando mensagem depois do horário. Então, existe uma questão de comportamento que é muito importante ser trabalhada e você criar mecanismos de controle e boas práticas dentro da empresa, né? Que eu entendo que também precisam compor aí esse arcabouço de iniciativas de promoção e prevenção da saúde, né? Então, a questão da alimentação, da atividade física, do sono, de pausas entre uma reunião e outra. Assim, a gente constrói bons hábitos a partir de práticas, né, diárias daquilo. Então, as empresas, para promoverem saúde e segurança, elas precisam todo dia falar sobre isso, ter esses pequenos cheques, ter esses pequenos encontros onde o líder pergunta para o liderado se está tudo bem, como que ele resolve aquele problema, aquela dor. Então, eu acredito muito que, assim, não existe nenhuma mágica que precisa ser feita. Existem boas práticas de boas ações para que você consiga demonstrar. Obviamente que aqui a gente pensando assim na questão de documento, de fiscalização e tudo mais, assim, onde a gente põe no documento tudo aquilo que a gente faz, o que que comprova isso, o que que colabora, e aos poucos você vai transformando esse ambiente que poderia estar tóxico, que poderia estar desorganizado, que poderia estar viciado em muitas coisas, a fazer essa tratativa, esse detox, essa higiene ocupacional, né? Pensando em termos que se conectam aí com a parte de saúde e segurança do trabalho, né? Então, é muito importante que tenham esses exemplos, que tenham essas ferramentas, que tenham esses combinados, né? Para que você possa assim como a gente trabalha, por exemplo, quero emagrecer. Então, você precisa criar hábitos todos os dias que vão te levar a perder peso, a se tornar mais saudável, a dormir melhor. Tipo, não tem muita mágica, né? A gente falando aqui de tecnologia, por exemplo, questão de rede social, de ficar muito tempo online e tudo mais. Então, assim. Como que a gente trabalha todas essas questões, né? O que que a gente pode fazer online, o que que a gente pode fazer presencial, como que a gente direciona as pessoas para aquilo que realmente vai funcionar para elas, tá? Então,
Eu acredito muito que esse é um caminho para a gente desmistificar um pouco, né, o medo que muitas pessoas e empresas têm de falar sobre os riscos e nomear eles e documentar eles, né? É melhor que você faça tudo isso do que você tenha que fazer na dor, né? Então, olha, teve um caso crítico dentro da empresa, teve um suicídio, teve um processo caríssimo, tem situações que, né, empresas que vão aprender na dor, mas se você vai para um lugar de cuidado, né, quero cuidar, quero ajudar, tenho ferramenta, tem canal, isso tudo está bem estruturado, com certeza as pessoas vão se sentir seguras, né? Conectando aqui com o programa que a Helena trouxe, vão buscar, porque sabem que tem ali o apoio, que aquilo é fácil, né? Então tem uma questão também de experiência ali do colaborador, e tudo isso reflete no negócio, né? O colaborador vai produzir mais, vai faltar menos, vai querer estar ali, vai promover a companhia, né? Então esse círculo virtuoso de promoção de saúde, de cultura de saúde, né, que realmente vira a chave do negócio, assim. Perfeito, Virgínia. E vocês trouxeram um ponto que, assim, sutilmente apareceu na fala, mas que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui também, e até vai de encontro com um comentário que eu vi aqui no chat, que é o envolvimento entre as áreas para que a gente realmente atinja os objetivos da companhia, né? Porque o que eu vejo muitas das vezes são duas coisas, né? A empresa realmente apagar incêndio, como você trouxe, né, Virgínia? Só vou atuar mediante um cenário crítico que aconteceu, aí eu começo a olhar para aquilo. Então, a importância da gente olhar de fato de forma preventiva e realmente fazer ações mais estruturadas. E o segundo ponto é o como eu vou olhar para isso. E geralmente é uma pauta, quando a gente fala em saúde mental, é uma pauta que o RH é responsável por ter um benefício de saúde mental para os colaboradores. Mas isso hoje não basta mais, né? Eu acho que a gente precisa olhar para essa estratégia de cuidado de saúde mental com as diversas áreas da companhia. Então, como que eu envolvo ali a área de negócios, como que eu envolvo os gestores, como eu envolvo RH, saúde ocupacional, para que a gente realmente ganhe força e consiga ter ações mais direcionadas e assertivas. E eu vi aqui que a Juliana Lima trouxe aqui para o chat um ponto que eu acho que é super importante da gente abordar aqui, né? Ela fala: muitos funcionários têm dúvidas sobre o sigilo, é necessário um processo construído de confiança com a equipe de saúde, especialmente com os enfermeiros e médicos do trabalho. E é importante também que as áreas da saúde sejam áreas éticas e que ensinem outras áreas a importância do sigilo médico. Né? Então, acho que esse é um ponto super relevante aqui, e eu não diria só do sigilo, mas do sigilo, do cuidado, da sensibilização dos funcionários, da questão de todas as áreas serem multiplicadoras para conseguir realmente levar o acesso e democratizar a saúde mental para todas as pessoas da companhia. Até porque muitas empresas, muitas companhias têm um perfil de colaboradores ali que ainda tem a questão dos tabus, né? Ainda temos barreiras acerca do tema de saúde mental. Então, quanto mais áreas envolvidas, mais pessoas que possam falar a linguagem ali dos colaboradores e consigam atingir a massa que é aí o grande mobilizador do ponteiro que a gente quer. É sensibilizar mais pessoas, fazer com que mais pessoas experimentem o autocuidado para que a gente também consiga os resultados, não só em prol do paciente ali, né, do colaborador, em relação à melhora clínica de algum ponto que esteja sendo trabalhado, quanto a melhora do contexto organizacional, que é o grande tema aqui em relação à NR1. Né? Então, acho que unir forças, no final das contas, unir forças entre as diversas áreas da companhia que vão poder realmente alavancar esse tema e essas iniciativas é o que eu acredito de verdade que vai mudar esse ponteiro aqui. Eu não sei o que vocês pensam, o que vocês veem na prática sobre isso, mas eu acho que esses são pontos importantes. Primeira a questão, né, que eu gostaria de reforçar é que
os medos, né, eles são podem ser frutos de alguma experiência ou de alguma ideia, né, distorcida que a pessoa tem em relação àquele contexto. Então a gente só consegue, né, desmistificar um pouquinho essa questão, né, do medo, por exemplo, os dados que eu passar para a empresa vão ser divulgados, quando a gente consegue estabelecer de uma forma consolidada experiências que vão contra esse medo que o colaborador tem. Então, quanto mais eu vou criando experiências positivas, nossa, eu passei pelo programa, foi tudo certo, consegui estabilizar meu quadro, não, não tive nenhuma questão negativa associada à participação. Então, se cria aí uma experiência negativa, que é uma gotinha. Daí, quando você vai criando cada experiência negativa, que vai enchendo ali um balde de experiência negativa, você começa a mudar questões culturais, né, por meio da experiência. Uma questão que pode, inclusive em algum cenário, ser um sinal de alerta, quando tem esse sinal de desconfiança extremo da população, por que será que nesse cenário, nesse contexto organizacional, existe isso? Né? Daí a gente ouve, né? Então, a gente tem equipes específicas aqui que são responsáveis pela navegação desse colaborador ao longo da jornada e que ouve por que esse colaborador tá com tanto medo de algum processo específico. Se a gente vê que isso é uma questão coletiva, isso serve também de sinal de alerta para uma identificação de um fator. Então, além das medidas mais estruturadas que a gente tem para a identificação desses riscos, que normalmente vão ser através de escalas, né, validadas, que vão, que vão mapear esses fatores, a gente tem ali alguns indícios de risco que a gente vai pegando à medida que a gente tem essa proximidade com esse colaborador. E uma coisa que eu queria falar também é que a gente tende a achar que existe um cenário estático, mas a cultura da empresa é viva, né? Então, inclusive o que a gente observa, né, em algumas empresas, é que num primeiro momento existe uma necessidade maior de algumas ações. Daí a empresa pode pensar, daí eu vou resolver aqui essa ação e daí eu estou com o meu trabalho realizado. Não. Assim como a gente, como pessoa, cada momento ali, cada ciclo da vida, a gente vai tendo outras necessidades, à medida que a gente resolve, por exemplo, casos mais críticos que necessitam de uma intervenção mais por meio de tratamento psicológico, psiquiátrico, a gente vai tendo ali uma mudança naquela cultura onde agora a gente reforça mais ações associadas a questões mais de prevenção. Então, aqui eu não estou mais falando sobre. Vou sempre falar, mas não está sendo tão enfático a questão da ansiedade. Eu já consigo trazer linhas de cuidado associada ao sono, associada à questão da alimentação, porque aquele incêndio que eu precisava apagar no início, ele já foi resolvido. Então, é bacana a gente observar, né, essas mudanças e como que os estágios e as necessidades das empresas vão mudando ao longo, né, desse período e dessas intervenções que vão sendo propostas. Então, uma contribuição aí que eu queria trazer sobre a experiência que a gente teve na Gol e em outras empresas. Muito Legal. bom, Aline. Posso contribuir um pouquinho só aqui, Karen? Quando a gente fala em gestão de saúde e segurança, né, e eu acho que a NR1 provavelmente vai mostrar isso também para muitas empresas, é que o diagnóstico muitas vezes ele é reativo, né? Você tira uma fotografia e aquela fotografia tá horrorosa, assim, e você tem que admitir que ela tá horrorosa e você tem que mostrar isso para a companhia, né? E assim, pode ser que até num lugar de competição positiva entre as áreas, né? Que olhem assim, puxa, eu tô mal nessa foto, o que que eu preciso fazer para melhorar, né? Ou você trazer os dados dessa companhia no diagnóstico, né? Então, como que a gente conecta aqui? Qual o ponto que a gente precisa trazer para uma liderança, em termos de falar a linguagem do negócio dele, né? Então, quando a gente reúne esse monte de informação e tira essa fotografia, e aí você começa a fazer as ações e você passa a sair de um lugar reativo e ir para um lugar proativo. E daí você vai medindo o que teve de resultado e refazendo essa fotografia, e você acaba transformando isso num sistema de gestão com indicadores, com métricas, com dados que você vai medir ali, que realmente trazem é,
o resultado da companhia em relação à saúde mental ou saúde e segurança, e você consegue demonstrar o valor disso ao longo do tempo, né? E como que você leva isso para as diferentes áreas da empresa, para que cada uma consiga identificar, por exemplo, eu tenho no RH. Eu tenho ou no departamento administrativo um perfil, mas lá na operação, isso aqui, esse programa aqui não vai funcionar. Tem que ser outro, né? Tem que ser outra comunicação. E daí, quando você vai levando isso para as áreas e explicando, isso fica muito claro, né, para quem é um líder daquela área, que vai trazer a dor do colaborador dele, né? E ele também vai te ajudar no desenho dessa solução, ou como trilhar melhor essa jornada. Então, é um trabalho feito a muitas mãos mesmo, né? E aqui de novo, né, quanto mais bem estruturado em termos de documento, né, de você também proteger, né, acho que a área de saúde ocupacional, ela é uma área muitas vezes de litígio, né, o colaborador muitas vezes busca a área de saúde ou um atestado ou um afastamento para se proteger de uma situação de trabalho. Então, o médico do trabalho, o enfermeiro, ele tem que ser muito técnico, né, aqui na parte de documentar tudo isso, deixar tudo muito claro, né? Porque existem situações e situações dentro desse contexto. Maravilha, Virgínia. Queria só reforçar, pessoal, como a gente está nos 15 minutinhos finais aqui, daqui a pouco eu vou abrir para fazer as perguntas aqui para os nossos convidados. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum ponto, pode deixar aqui no chat, tá? E queria saber assim de vocês, né, Virgínia, Eliane, Aline, no caso de empresas que estão começando a olhar para isso agora, né, para esse tema agora. O que que cada uma de vocês diria, assim, o que que vocês recomendariam, né? Como é que eu poderia olhar para isso de forma prática para as empresas que ainda não se moveram, estão começando a trabalhar isso agora. Qual que é a sua recomendação, Virgínia? Você que estava falando, já puxa aí pra gente. Peraí, deixa eu abrir o microfone. Olha, eu acredito que, assim, vou dar uma opinião olhando para a estrutura de empresa, né? Porque a gente sabe hoje que as empresas, muitas delas não têm área de saúde e segurança pela questão normativa mesmo, grau de risco, né? Tem uma série de questões aí, custo. Então, assim, se você tem um parceiro de saúde ocupacional, de saúde e segurança, que faz o teu diagnóstico de riscos, o levantamento de risco ambiental, acho que é interessante você bater um papo com ele para entender como que ele faz, né? Porque a maioria das empresas de saúde e segurança se estruturou para fazer esse diagnóstico, tá? Então, entender com essa empresa qual seria esse caminho, uma vez que eles já vão fazer o seu documento, né? E assim, acho muito recomendável fazer essa pesquisa de mercado mesmo. Assim. Então, quem está fazendo, o consultor, consultoria, as empresas aqui de saúde, como a Conexa, como a Telavita, enfim, né? Acho que o que que as empresas estão se propondo a fazer, como que elas vão aterrissar isso no documento. E como que elas vão te apoiar nessa jornada, nessa construção do plano de ação, tá? Porque não olhar para isso, daqui a pouco aparece, você vai fazer um processo de admissão, de um exame ocupacional e tá lá no atestado que tem um risco e isso chega na mão sei lá, do dono da empresa, de uma alta liderança, e fala, nossa, mas como assim? Então, assim, não dá para não olhar, tá? Acho que esse seria a minha recomendação, assim, de é, começar muitas vezes, talvez, por uma palestra de sensibilização para as altas lideranças, falar o que que é a norma, o que que ela tem que fazer, né? Então, talvez sensibilizar também as pessoas que precisam se mexer para fazer esse diagnóstico acontecer e não ficar só na mão do RH também, né? Como essa parte documental muitas vezes fica, e partir para esse lugar de entender como que vai ser feito o diagnóstico e como que isso pode ser construído ali dentro da empresa, tá? Porque hoje
do jeito que as empresas fazem levantamento de risco ambiental, pode ser muito raso, né? Acho que dá para aprofundar, mas assim, um passo de cada vez, né? Acho que não precisa chegar no detalhe muito profundo. Se você já tem um cheiro, uma fotografia, mesmo que seja de duas, três cores ali para começar a seguir, já é um bom caminho, assim. Boa. Aline, qual que é a sua dica aqui, recomendação prática? Eu concordo muito com o que a doutora Virginia falou, né, sobre essa questão de procurar saber como os processos são feitos, né, e uma pergunta que eu trago, né, hoje as empresas, né, os parceiros que vocês têm realmente são parceiros? Realmente você tem apoio na implementação das ações? Você sabe o que está acontecendo? Porque o que está sendo proposto agora é que você vai ter que ter um processo de gerenciamento um pouco mais ativo. Então, soluções que você possa ter que não tragam, né, isso que essa propriedade, essa qualidade que precisa ter, né, nessa prestação de serviço, podem te deixar numa situação comprometedora, né? Porque quando você vai ter que responder ali para o Ministério do Trabalho sobre alguma questão que está acontecendo na empresa, você que é o responsável. Então, você é responsável, inclusive por estabelecer boas parcerias. Então, olhe para suas parcerias que tem dentro de casa, veja se a questão da qualidade é algo que está no DNA, né, dessas parcerias e converse para que ou possa ser melhorado, ou se caso, né, não tiver essa possibilidade, busque outras soluções para que você não se comprometa e não se enrole ali nessa questão. E outra questão, uma outra questão que eu dou para as empresas que estão começando agora, a gente sabe que o processo de aplicação de multas, ele passou ali para o próximo ano. Só que conforme a gente vem falando ao longo de todo, né, o evento hoje, as mudanças nem sempre são mudanças que você colhe os resultados de uma forma rápida. Então, se você deixar para fazer as ações um mês antes ali do processo de aplicação de multas, você pode se colocar numa situação difícil. Então, a dica, o resumo da dica que eu dou para a empresa, né? Você olhar para você no futuro e tentar deixar sua vida mais fácil ali no ano que vem, onde a gente vai começar a ter as medidas de aplicação de multas, inclusive. Boa. E Eliana, você que passou por isso, né, pelos desafios de implementar e tudo mais, qual que é a dica que você deixaria, um aprendizado aí que você teve e que você gostaria de ter tido alguém para te direcionar ali no início? É o conjunto do que a doutora Virginia disse e a Aline, né? Primeiro começar, tem que seja aos poucos, mas iniciem, para não perder o tempo e não ficar próximo da data e não ter ainda algo planejado, né? E tenha uma estrutura que te dê esse vazamento. Pessoas, empresas, fornecedores que estejam ao seu lado. E bem o que a Aline pontuou, não só pontual, aquele fornecedor pontual para aquele momento, que seja uma parceria contínua, porque o programa não é só você implantá-lo, você precisa ter uma manutenção, né? Talvez as companhias pensem no imediatismo de vou implantar agora, porque é o que eu preciso agora para a legislação, mas você precisa ter uma manutenção desse programa, né? E essa manutenção você tem realmente, como a Aline falou, os parceiros que vão te dar subsídio, que vão estar com você nas mudanças de rotas que for preciso, né, para reavaliar os seus números, para ver que realmente não é esse caminho que a gente deve seguir. Né? E o principal inicie. Mesmo com dúvidas, mesmo busquem no mercado alguém que já esteja fazendo, né? Qual é a prática que eles estão utilizando, para você ir balanceando e vendo qual que melhor se adequa dentro da sua vivência, dentro da sua companhia. Perfeito. Queria trazer para a pauta aqui uma pergunta também que eu vi no chat, então antes da gente encerrar, eu gostaria de direcionar essa pergunta. A Patrícia trouxe a seguinte dúvida aqui: eu gostaria da experiência de vocês do mapeamento entre as lideranças, quando existe conflito de interesse entre eles. Quem daria assistência para os gestores? E aí eu acho que a gente pode ouvir tanto do ponto de vista da Eliana ali, que talvez tenha passado por isso, quanto da Aline. Acho que
com outros possíveis clientes, qual que é a recomendação, como lidar com esse desafio? Eu vou falar o que eu entendi da pergunta, né? Mas essa questão do conflito de interesse, ela vai surgir. Como normalmente essa questão surge? Então, você tem ali, por exemplo, uma necessidade de controlar custos nas empresas. E, ao mesmo tempo, você tem ali algo que foi observado dentro do mapeamento dos fatores de risco, que é a questão de cargas horárias que não estão adequadas e que estão gerando ali fatores de risco com relação à saúde mental. Normalmente, né, para que você conseguisse, né, de fato, atuar de uma forma preventiva, é você equilibrar ali as horas de trabalho, não sobrecarregar a equipe, mas tem também uma questão sobre possibilidades financeiras que a empresa possa ter naquele momento, né? Como que você faz? Então, sabendo que existe um ponto, né, de divergência, você tenta ali aproximar ao máximo essa convergência. Então, muitas vezes você vai, como profissional da saúde, querer ali que a empresa chegue ali no ponto 100, sobre a medida que pode atuar diretamente naquele problema. Mas naquele momento organizacional, a gente só consegue chegar no 50. Você já conseguiu sair de 0 a 50, que já é um avanço. Então, o que a gente precisa fazer é equilibrar, né, esses interesses para oferecer uma medida que seja adequada. Agora, se a questão do conflito de interesse é uma questão mais associado a que ela falou entre as lideranças, né? Não entendo mais ou menos como que isso pode acontecer entre as lideranças, mas eu tenho uma. Estou pegando aqui, eu tenho uma liderança da saúde que pode querer alguma ação X e uma liderança, enfim, da operação que pode querer uma ação Y. Então, sempre a gente vai buscar a convergência. E realmente, quando uma questão passa por um dilema ético, né, se essa é a questão, a gente tem que reforçar os pressupostos éticos. Então, se eu tenho, por exemplo, um médico do trabalho que observou alguma questão e, por exemplo, o gestor pediu para que ele fale ali o que aconteceu, o que surgiu ali naquela demanda. Então, dentro desse processo, a gente sempre reforça que não é algo que é factível. Existe o sigilo, né, com relação aos profissionais de saúde, que é algo que a gente tem que respeitar e respeita muito. Então, para esse gestor, aconteceu uma situação na minha equipe, eu quero saber quem foi ali que a gente vai chegar para esse gestor que tem ali algum dilema nesse sentido e vai falar: não, isso não é um processo que é possível, até porque isso barra justamente a questão da credibilidade, confiança, segurança, né? Saúde psicológica da sua organização, que é justamente o que a gente quer atuar contra. Então, vão ter momentos que a gente vai precisar ter conversas difíceis, e essas conversas difíceis têm que ir no sentido de conscientização, sempre. Né? Então, às vezes a pessoa pede algumas coisas, nem por mal, mas porque ela acha que talvez ali pode. Então, buscar esse ponto de convergência e conscientizar sobre coisas que a gente não vai poder fazer, porque isso agrava o risco psicossocial, são ações que a gente vai precisar fazer sempre. Boa, muito bom. Pessoal, a gente já está nos minutinhos finais aqui. Queria só fazer uma recapitulação aqui, né, de tudo que a gente falou, de forma bem objetiva. Então, acho que desde o início essa discussão traz muito para a gente a questão da estratégia corporativa, né, como que a gente pode atuar de forma mais intencional e integrada entre as áreas das empresas. Não é uma missão só do RH, é uma missão da companhia inteira e é importante, então, a gente atuar de forma multidisciplinar e em parceria. A questão da cultura organizacional, né? Então, incorporar a saúde mental à cultura organizacional, entender essa cultura para a gente conseguir implementar estratégias mais assertivas e que o processo de trabalho ele é um processo contínuo, né? Como a Aline trouxe ali, a cultura do cuidado ela é viva, né? Então, as coisas vão mudando à medida que as ações vão sendo implementadas também. Então, acho que isso é muito importante. A liderança e cultura são determinantes, né, para transformar esse discurso na prática. A gente sabe que o papel da liderança ali tem uma modelagem também relevante ali dentro da organização. Importante trabalhar confiabilidade, sigilo, manutenção do programa e iniciar o quanto antes, que foram as dicas ali da Eliana, que
não importa o recurso que você tem, comece com o recurso que você tem, né, e depois você vai aprimorando, mas é importante a consistência, muito mais do que a gente ter ações de início tão robustas. A gente vai aprendendo na prática, então acho que foi um recado que ficou ali. Foram os principais pontos que a gente trouxe hoje. Vi que tem mais uma perguntinha aqui no chat que eu vou abrir rapidamente pra gente. Sobre a liderança, quando mapeado que o risco risco vem da liderança. Quem deve atuar? Consultor externo, RH? O que vocês acham, pessoal? Quem quer responder essa aqui? Não sei se a Aline tem essa experiência ou se a Virgínia, enquanto saúde ocupacional, qual a recomendação? Eu posso responder rapidinho, assim, né, quando a gente avalia a questão do risco psicossocial, a gente avalia a questão da qualidade das relações, né? Então, existe uma questão aqui de comunicação, mas a gente, assim, perguntas especiais, assim, específicas sobre a liderança ser tóxica, né? Ou ter algum comportamento abusivo, assim, não costuma aparecer nos questionários, né? Acho que aqui a gente a gente traz perguntas relacionadas a assédio, né? E daí aqui também a gente vai ter a CIPA trabalhando a questão do assédio, tá? E também canais de denúncia, onde você também vai trabalhar alguma questão muito mais direcionada a uma pessoa, né? Então aqui acho que muito mais do que quando a gente fala liderança, a gente pensa numa camada maior de pessoas, né? Então, assim, acho que se o risco aparece em termos de metas excessivas e relação hierárquica ruim na companhia como um todo, isso vai estar muito mais conectada com a questão da cultura organizacional do que com uma pessoa específica, né? Então, acho que aqui as tratativas vão depender muito do que vem realmente no diagnóstico, né? Então, se isso é uma questão da cultura da empresa, da forma como as relações estão estabelecidas, aí entendo que o RH, em termos de programas de capacitação e desenvolvimento dessas lideranças, podem atuar em forma organizacional, transversal, né, em todas as áreas da companhia, mas se for alguma questão pessoal, né, de uma pessoa, você ter uma empresa externa, né, que não está relacionada ali com a companhia para fazer a tratativa desse caso. Tá? Acho que essa seria a minha resposta aqui. Boa, Virgínia, muito obrigada. Pessoal, até em respeito ao tempo aqui, que a gente já chegou no horário final, queria reforçar, né, para a gente finalizar, o acesso aí ao guia técnico está disponível, tá, no site aí da Saúde Digital Brasil. Eu vi que foi colocado já aqui o link também no chat, então para vocês baixarem. O material está construído com bastante visão diversificada ali, ético-técnica, e vai contribuir bastante também por quem não sabe ainda por onde começar, né? Como iniciar esse processo de adequação ou se atualizar um pouco mais. Então, foi construído com bastante cuidado. Baixem, utilizem. A gente quer que seja divulgado, que está muito bacana. Queria agradecer a participação de todos vocês. Eu sei que já estamos 8h30 da noite, né? 1h30 de evento. Então, que bom que vocês ficaram aqui com a gente. Acho que foi bem produtivo, as perguntas também, sempre essa discussão e a gente fomentar o tema de saúde mental sempre é algo que me interessa muito, então eu sempre fico muito feliz com o quórum. Queria agradecer a presença de todo mundo e principalmente a presença das nossas ilustres convidadas aqui. Então, Eliana, obrigada pela sua presença, por compartilhar aqui sua experiência com a gente. Parabéns pelo sucesso aí do programa. Aline, muito obrigada também por compartilhar aqui com a gente, por trazer realmente a ilustração, né, de como quando a gente se dedica, quando a gente realmente implementa as iniciativas com intencionalidade e tem ali do outro lado também um cliente que quer fazer acontecer e age em conjunto, né, de encontro com o que a gente planejou, como realmente pode ser sucesso. Parabéns pelo sucesso aí no case e também pelo apoio a Gol. E, Virgínia, muito obrigada pela sua visão técnica aí, que para mim é uma visão sempre muito rica, porque eu, como psicóloga, tenho uma visão muito mais de saúde mental e você traz muito mais essa questão técnica que sempre agrega. Então, muito obrigada por enriquecer e abrilhantar aqui o nosso
nosso evento. Super agradeço a todos vocês aqui pelas trocas, pelo compartilhamento e espero que a gente tenha outros momentos como esse, que a gente possa construir mais materiais juntos, que a gente possa disseminar essa cultura aí de saúde mental e de cuidado, para que realmente isso se torne aí uma cultura prática e não só fique no papel, como por muito tempo ficou, né? Então, que bom que a gente está trazendo luz a isso e vocês puderam contribuir aqui com a gente. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigada. Foi muito bom. Obrigada, gente. Bom descanso. Ai.